Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando você começa a analisar os dados da sua empresa, seja eles quais forem, faturamento, lucro, gastos, quando você começa a ter um controle melhor financeiro da sua empresa, a chance de você alavancar a sua empresa é infinitamente maior. Tô comendo aqui uma saladinha de frutas aqui que eu comprei, depois de almoçar. Já queria começar esse vídeo aqui explicando algumas coisas para vocês, mostrando a minha visão para vocês sobre análise de empresa, análise de dados, enfim. Eu já queria dizer que não era algo tão complicado quanto vocês pensam. Talvez você que esteja nesse vídeo aí tenha caído de paraquedas aqui no YouTube, ou você tenha vindo através do meu Instagram, do meu TikTok, enfim. Eu quero te explicar aqui coisas que eu acredito que são essenciais para qualquer empreendedor e qualquer pessoa que quer começar a empreender. Mas você ainda que não empreende, por exemplo, e quer aprender um pouco sobre isso já para começar da maneira certa, fica nesse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo para você poder otimizar e aumentar o lucro dos seus negócios futuros ou negócios atuais. Eu não quero que esse vídeo seja um vídeo extremamente editado, bem pensado na posição de câmera, etc. Eu quero começar a voltar a ter vídeos mais simples aqui no canal para conseguir cada vez mais produzir. Independente se você é empreendedor ou se você não é, se você ganha dinheiro ou você ganha pouco dinheiro, é sempre importante você cuidar das suas finanças, né? O tanto que sai, o tanto que entra e para onde vai cada parte do seu dinheiro destinado. Tanto que eu tenho vídeos aqui no canal explicando um pouco sobre isso. Bom, já ativei o microfone aqui. Eu vou vir aqui para a tela do iPad já direto. E já vou entrar aqui na tela do Numbers aqui para vocês. Eu vou entrar na minha tela em branco porque eu não quero que vocês vejam o meu faturamento aqui, né? Eu quero que vocês entendam melhor. Bom, vamos lá. Eu tô aqui na tela do iPad. E eu vou entrar aqui na parte, por exemplo, ó, dentro dos meus ganhos e gastos, eu controlo ali a minha entrada de tatuagem, a minha entrada de grafite e a entrada do digital. Eu coloco também os meus gastos com o mercado digital, com a minha casa aluguel, transporte, mercado, gastos com tatu, gastos com grafite, anúncios, meu lazer, rolês desnecessários, família, streams e cabelo, que é o que eu sempre corto meu cabelo, né? Agora atualmente não, que eu tô deixando crescer. E esse daqui é a próxima parte onde fica o dinheiro restante, que é o dinheiro que entrou menos o dinheiro que saiu, que aí você tem um rendimento menos as despesas. Aqui eu tenho uma relação dos meus clientes, eu coloco o dia, o nome do cliente, o custo que eu tive, o faturamento que eu tive desse cliente e o lucro real dentro Mas vamos voltar aqui para a parte importante aqui. Por que é importante eu separar tatuagem de grafite? Porque eu assim eu entendo melhor como que está funcionando cada um dos mercados e de que forma que eu posso atuar para deliberar mais energia para uma coisa ou menos energia para outra coisa. Se eu separo melhor o que eu estou ganhando em cada uma dessas áreas aqui, eu consigo entender onde eu posso direcionar mais o meu dinheiro para aumentar o meu faturamento, onde eu posso reduzir o investimento. Enfim, vocês entenderam. E basicamente... E eu direciono esse investimento tanto no gasto, porque é equivalente, né? Ele é equivalente. O gasto que eu tenho com tatu, ele é equivalente ao meu lucro com tatuagem. E o gasto com grafite, ele é equivalente ao meu lucro com grafite. Só que tem uma coisa muito importante aqui, que muitas vezes você não tem muito bem esse controle de qual é a equivalência de gastos e ganhos sobre um produto ou sobre um serviço que você presta. Então é importante você entender que dentro da sua empresa você tem vários produtos ou várias prestações de serviço, e aí cada uma delas tem um custo para acontecer e tem um ganho para acontecer também. Então quando você começa a controlar isso, fica mais fácil os dados e fica mais visível para que você tome decisões dentro daquele cenário que você está inserido e de que forma que você pode, digamos assim, controlar eles e ter um gerenciamento melhor. Então, basicamente, nesse vídeo aqui, eu quero ensinar vocês a fazer análise de dados, a coletar esses dados e a tomar decisões melhores com base nesses dados. Bom, basicamente aqui eu vou trazer números ilusórios aqui só para fim didático, né? Eu vou colocar aqui que eu ganhei, sei lá, 5 mil reais com tatuagem esse mês e com grafite eu fiz 15 mil reais. Beleza, eu sei que entrou 20 mil reais na minha conta. Com mais o digital, digamos que eu fiz aí mais 8 mil reais. Então, meu faturamento bruto foi de 28 mil reais.
Só que eu tive os custos, né, obviamente. Digamos que com tráfego pago, anúncio e tal, com o mercado digital separado, eu gastei ali R$ 1.500. Deixa eu organizar aqui direitinho, que tá meio errado aqui. R$ 1.500. Aí já entra gastos pessoais, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é importante você fazer os gastos pessoais ali que você tem dentro ali. Com tatuagem, digamos que para lucrar 5 mil, eu gastei, sei lá, contando aluguel, materiais, comida, transporte, enfim. Eu gastei ali R$ 1.500, certo? Ali durante o mês também. Com grafite, digamos que ali eu gastei um pouco mais, né? Que é tinta, estrutura, enfim. Digamos que com grafite eu gastei R$ 3.000. E com anúncios, tanto com tatu ou quanto com grafite, eu gastei ali R$ 2.000 no mês. Certo? Então o meu custo para ter esse faturamento com estrutura, equipamentos, etc e tal, foi de R$ 8.000. Então o meu rendimento foi de R$ 28.000, o meu faturamento, e as minhas despesas totais foram de R$ 8.000. O meu rendimento menos a despesa foi de R$ 20.000. Então eu entendi melhor como que funcionou esses dados aqui, e aí com base nesses dados aqui eu consigo entender que 25% foi de anúncio, 19% foi do mercado digital, 19% foi gastos com tatu e 38% foi gastos com grafite. Então você consegue ver dentro dessas porcentagens aqui que o grafite teve um gasto maior, então consequentemente eu consigo observar aqui dentro também que o meu lucro com o grafite também foi maior e foi equivalente no caso, né? Só que quando você só analisa esses dados dessa forma, você não tem uma previsibilidade para futuras despesas, para futuros investimentos. Então é importante você saber separar isso também. E aí, por exemplo, digamos que eu fiquei durante 17 meses coletando todas as informações aqui, 12 meses coletando todas as informações, todos os meses, entrada, saída e custos e tal. No final desses 12 meses, eu vou pegar todos esses dados que eu tenho e vou colocar dentro de uma planilha ou dentro de uma notas, por exemplo. Digamos que eu vou entrar aqui no meu bloco de notas. Estou aqui dentro do meu bloco de notas para vocês entenderem melhor essa didática. Digamos que em janeiro eu tive ali um ganho com tatu, ganho com grafite, mercado grafite, digital. Esses são os meus faturamentos e os gastos com tatu, grafite e anúncios. Perfeito. Dentro aqui desses ganhos em janeiro, seguindo aquela didática que eu mostrei para vocês, R$ 5.000 de ganhos com tatu no primeiro mês ali, R$ 15.000 com grafite e R$ 8.000 com digital. E os gastos com tatu foi de 1.500, com grafite foi de R$ 3.000, esqueci de colocar aqui separado digital. Digital foi R$ 1.500. E digamos ali que eu gastei R$ 1.000 de anúncio para grafite e para tatuagem. E esse foi o meu primeiro mês. Digamos que nos próximos meses foram tendo variações. Por exemplo, janeiro, fevereiro de 2025. Deixa eu copiar aqui que já fica mais fácil que eu só vou alterando os valores. Bom, para a gente ser um pouco mais rápido aqui, eu não coloquei aqui os 12 meses, eu coloquei somente 6 meses, né? E aí agora eu vou vir aqui, vou copiar todos esses dados aqui que eu coletei durante esses 6 meses ali da minha empresa. E aí agora eu vou ir até o ChatGPT. E aqui agora dentro do ChatGPT eu vou fazer um pedido para eles muito simples. Eu vou pedir assim, ó: olá, chat. Gostaria que você fizesse... Olá, chat. Gostaria que você fizesse um gráfico com base nos meus faturamentos dos dados que vou te enviar e colocasse a relação de ROI e margem de lucro de cada item e serviço da minha empresa
Vou colocar, especificar aqui para ele conseguir entender, né? Que é tatu, grafite e digital. Olá, chat. Gostaria que você fizesse um gráfico com base nos meus faturamentos dos dados que vou te enviar e colocasse a relação de ROI e margem de lucro de cada item e serviço da minha empresa. E vou colocar aqui, esses são os dados. Bom, enviei. Agora é só esperar o chat trabalhar, né? Cara, eu amo kiwi, cara. Bom demais. Inclusive, aproveitando aqui a deixa enquanto o chat tá analisando aqui. Cara, comam frutas, se exercitem, cuidem da mente de vocês. Não adianta só cuidar de empresa, que tem muita coisa importante também na nossa vida, né? Então vamos seguir aqui. Bom, vamos lá. Agora ele fez aqui o comparativo de ROI por categoria e total, né? Então no caso aqui, ó, o total do ROI, você percebe ali que em janeiro teve um ROI maior de 3 ali, né? Fevereiro também. E em maio tem uma caída, o ROI, mas ele foi equivalente ao faturamento ali. E também tem aqui junho, que ficou equivalente também. E aí o grafite você vê ali que ele teve uma queda, né? Ele começou tendo um faturamento alto e foi diminuindo esse ROI, né? E aqui é a comparativo de margem de lucro por categoria. A linha amarela é a margem de lucro da tatuagem, né? O azul é a margem de lucro do grafite e a verde é a margem do digital. E aí ele se manteve ali, por exemplo, na tatuagem ele teve uma margem de lucro ali de 80%, em fevereiro teve uma margem ali de 87%, depois 76%, depois 60%, depois 67%, depois menos de 65% de margem de lucro. Já, por exemplo, a Tatu teve 70%, depois 70% de novo de margem de lucro, depois em março ela caiu ali para 67%, 68%, aí em abril ela deu uma explodida ali para 75% de margem de lucro, e depois teve 73% de margem de lucro e fechou ali em 71% de margem de lucro. Já ali a margem total ficou em torno ali de 78%, né? Foi até 80%. Então vocês percebem ali que tem uma discrepância muito grande aqui. Vocês veem que dentro desse gráfico a minha tatuagem ela tem uma margem de lucro um pouco mais baixa, mas ainda assim uma margem de lucro muito boa. Uma empresa que tem uma margem de lucro de 75% é uma empresa muito boa, é um produto muito bom. O grafite ele tem uma margem maior, mas você viu que ele deu umas caídas, mesmo assim você percebe que a margem de lucro dentro da minha empresa fictícia aqui que eu criei com vocês, é de 65%. Então eu sei que o meu lucro está em 65% de ganho sobre os meus produtos, né? E para quem não sabe o que é ROI, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês entenderem. ROI é retorno sobre investimento e margem de lucro é a porcentagem que você tem sobre lucro de um produto. No ROI, por exemplo, você pode ser multiplica, né? Multiplicável. Então, o retorno do ROI, ele mostra o retorno sobre investimento. Então, digamos, se eu vendi essa caneta aqui por R$1 e, por exemplo, eu comprei vou dar um exemplo aqui de ROI e de margem de lucro para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui essa caneta que eu paguei R$1 por ela. Eu vendi ela a R$6,50, essa caneta. O meu ROI foi de, por exemplo, se eu investi 1 para virar R$6,50, eu tive um ROI de 6,50, 6,5, que eu multipliquei esse valor por 6,5, 6 vezes e meio o valor que eu investi. E aí eu sei que esse é o meu ROI sobre esse meu produto. Só que dentro da margem de lucro nós trabalhamos de outra forma. O ROI ele também pode ser considerado como um lucro, por exemplo. Você tem ali o ROI do retorno sobre investimento total, só que você tira o investimento, que no caso foi R$1, então eu sei que eu tive ali um lucro de R$5,50, por exemplo. Só que se eu tiver que calcular a minha margem de lucro, eu, por exemplo, vou ter pago R$1 na caneta e ter vendido por R$6,50. Só que dentro do meu custo para ter essa caneta, eu tive que ter aluguel, eu tive que contratar um vendedor, eu tive que investir em anúncio, eu tive que tirar o meu lucro ali pessoal para mim. Então eu sei que eu tive um custo desse produto de R$1 e a minha estrutura para mim conseguir vender essa caneta
foi de ali R$1,50. Então eu sei que eu gastei R$2,50 para conseguir vender essa caneta e vendi ela por R$6,50 ali. Bom, então se eu tive um faturamento ali de R$6,50, é o meu lucro de 100%, a minha margem dentro desse lucro de 100% foi de 70%, porque os R$2 que eu tive de custo para conseguir comprar esse produto e vendê-lo foi de R$2. Então eu tive um custo de 30% ali do meu lucro total do meu produto. Então isso é uma margem de lucro. Muitas pessoas acabam se equivocando falando assim, eu comprei por R$1 e vendi por 10, então eu tive 1000% de margem de lucro. Mas a margem de lucro ela vai somente até os 100%, ela não passa desse 100%, ela fica dentro do 100%. Então você calcula a sua margem de lucro dentro do seu faturamento e dentro de todos os custos que você teve. Aí óbvio que vai ter imposto, vai ter etc e tal, então você tem que calcular tudo isso dentro do seu ganho dentro da sua empresa. Então por que é importante você analisar esses dados aqui? Porque eu sei que dentro da minha margem de lucro ali, no grafite eu tenho de 80% a 60% de margem de lucro. Então eu sei que 30% do meu faturamento sempre vai estar destinado a gastos para que eu consiga efetuar esse serviço de grafite. Por exemplo, para tatuagem, eu sempre tenho um gasto ali de 30%, de 20%, 50% do meu lucro da tatuagem. Então, por exemplo, se eu fizer uma tatuagem de R$1.000, eu sei que eu tive 60% de lucro ali, 70% de lucro, e os outros 30% estão destinados para custos. Então, caiu R$1.000 na minha conta, eu não tenho R$1.000 na minha conta de dinheiro para me gastar. Eu posso gastar R$700. Só que dentro desses R$700, eu tenho que ali dividir também o imposto, tenho que dividir também os custos para continuar mantendo uma empresa, tenho que dividir os gastos com anúncio. Então é importante você ter toda essa relação e todos esses dados para que você consiga cada vez mais escalar a sua empresa e reinvestir no seu negócio. Então, por exemplo, digamos que eu tive uma margem de lucro de 70% na tatuagem, peguei 70% de lucro, tirei 30% para reinvestir em tatuagem e guardei os outros 40% para mim. Então eu sei que desses 70% de lucro, eu tiro ali 40% para reinvestir e aumentar o meu faturamento, aumentar a minha estrutura, ganhar mais dinheiro e, consequentemente, crescer a minha empresa todos os dias, todos os meses. Então é importante você fazer análise desses dados para que você entenda até onde a sua empresa pode chegar e qual é o limite, qual é o teto que ela pode chegar, independente do seu investimento em anúncio, em estrutura. E aí você começa a partir de outros princípios, que são princípios de escalabilidade, de faturamento, multiplicar faturamento. Toda empresa ela tem um teto de lucro ali, a não ser que você cresça mais ela, mas a estrutura dela você começa a ter um lucro maior, mas ela tem um teto ali, limite. Por exemplo, o meu limite, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu consigo fazer até R$20.000 de grafite por mês. Foi o máximo que eu consegui fazer até hoje. Tento aumentar esse faturamento, só que eu não consigo passar ali dos 20. Fica ali na casa dos 20 mil, 25 mil, 26 mil e continuar ali naquela base. Eu tenho que multiplicar, no caso, contratar pessoas para fazer o que eu faço, ou eu posso aumentar o meu ticket. Por exemplo, eu vou começar a cobrar mais caro do meu grafite, eu vou continuar mantendo a mesma qualidade de trabalho e sempre fazendo os trabalhos, só que aumentando o ticket do meu produto, fazendo com que ele aumente mais o meu faturamento. Por exemplo, ali, eu vou partir de R$5.000 que eu cobro num painel, eu vou começar a cobrar R$7.500, vou começar a cobrar R$8.000, vou começar a cobrir R$9.000, vou começar a cobrar R$20.000, e aí você consegue ter um controle do seu faturamento. Isso aqui eu estou dando exemplo sobre artista e prestação de serviço. Só que no caso, se você tem um produto, se você vende um produto, você começa a comprar mais produtos para vender mais produtos. Então você nunca tira a sua margem de lucro só para você. Sempre tira um pedaço da sua margem de lucro para reinvestir na sua empresa. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo, do quanto é importante você fazer a análise desses dados aqui, que eles são de extrema importância. Depois você pode pedir para o chat ir separando por partes, pedir para ele montar um plano para você de reinvestimento. Enfim, utilize a IA para melhorar a sua empresa, analise os dados da sua empresa e sempre organize a sua empresa de forma analítica, para que você entenda o poder de crescimento dela e qual é o crescimento exponencial que você pode adaptar para a sua empresa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer esse vídeo para vocês. Postei lá no Instagram lá sobre funil de vendas, sobre como é que funciona o funil de vendas. E aí eu decidi fazer um pouquinho sobre margem de lucro aqui com vocês. No próximo vídeo eu vou fazer um pouco sobre funil de vendas, para que vocês entendam melhor como funciona o funil de vendas. Mas, por enquanto, esse é o vídeo. Valeu todo mundo, tamo junto. Se inscreve no canal, curte e compartilha. Tamo junto.